Olá, professores! Eu espero que estejam todos bem. Então, como a proposta de atividade avaliativa do semestre foi a produção de um vídeo, eu trago este com o objetivo de elencar de forma sintetizada alguns dos conteúdos estudados na disciplina devido ao tempo. Então, conforme vimos lá no início da disciplina, a condição para o aparecimento da consciência é o trabalho. Porque o trabalho, ele é uma atividade especificamente humana. Ele é o processo que liga o homem à natureza, ou seja, ele é o processo de ação do homem sobre a natureza. E o aparecimento e o desenvolvimento do trabalho, eles modificaram a aparência física do homem, bem como a sua organização anatômica e fisiológica. Temos como exemplo a mão humana, que é o principal órgão da atividade de trabalho do homem, e só pôde atingir a sua perfeição graças ao próprio trabalho. Com isso, a gente entende então que o trabalho ele é um movimento dialético, porque ao mesmo tempo que o homem age sobre a natureza exterior e a modifica, ele modifica também a sua própria natureza. Então, o trabalho ele é caracterizado por dois elementos. O primeiro é a fabricação de instrumentos, que ao serem manufaturados transformam o próprio homem. Essa produção humana ela é transmitida socialmente e permite que os outros homens dela se apropriem. E a atividade coletiva, em que o homem, no seio deste processo, não entra apenas numa relação determinada com a natureza, mas também com os outros homens, membros de uma dada sociedade. E surge, então, a necessidade de comunicação, porque na produção e na socialização do trabalho, o homem ele organiza sua atividade e necessita partilhar tarefas com os semelhantes do seu grupo e da sua vida social. E nessa necessidade de comunicação, inicia-se a criação de uma nova instrumentalidade produzida na atividade humana, que é a instrumentalidade simbólica, que altera ainda mais as formas de relação entre os homens. E primeiramente a gente tem então os gestos, que são os modos rudimentares de comunicação. Depois nós temos a linguagem verbal, que foi aperfeiçoada e transformada socialmente. E a partir daí surge a linguagem humana, carregando mediante a palavra não apenas a dimensão sonora e visual, mas o instrumental simbólico pela significação, ou seja, o conceito existe em cada palavra. E a linguagem escrita, em que as gerações vão tomando consciência de que, para garantir uma unidade social, a cultura, elas devem ensinar às novas gerações todas essas aquisições simbólicas. O pensamento humano deve ser transmitido pela comunicação humana, mediante a aprendizagem da linguagem, por meio da compreensão do pensamento existente na palavra. E a palavra, ela carrega o pensamento e a ideia de todo o processo de criação e trabalho pensado pelos homens. Ou seja, a palavra, ela organiza, significa e objetiva a atividade, conferindo a esta peculiaridade de ser o produto da cultura. Sobre a unidade pensamento e linguagem. O desenvolvimento do pensamento e da linguagem depende dos instrumentos de pensamento e da experiência sociocultural da criança. Ou seja, o desenvolvimento do pensamento da criança depende do seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem. E para desenvolver a linguagem, a criança precisará aprender toda a dimensão sonora e significativa que a palavra carrega em sua especificidade. Ou seja, ao apropriar-se pela palavra da trajetória cultural, a criança desenvolve novas habilidades para si e as transforma à medida que interage com a sociedade. A palavra, ela estabelece então uma nova relação entre o mundo externo e o mundo interno da criança, porque a palavra assume a função de remeter-se ao objeto em sua ausência. Essa possibilidade do uso da palavra faz com que a mente da criança possa operar não mais na materialidade direta do objeto, não apenas com a materialidade direta, mas sim na imaginação e na representação dessa materialidade. Na idade escolar, através de uma linguagem de sons, a criança já atingiu um estágio bastante elevado de abstração em relação ao mundo material. Agora, ela tem pela frente uma nova tarefa, que é
abstrair o aspecto sensorial da sua própria fala, passar a uma linguagem abstrata que não usa as palavras, mas sim representações de palavras, que é a linguagem escrita. E isso se dá por meio da educação, que é o processo de transmissão da cultura produzida historicamente, e se faz predominantemente nos espaços escolares, que é o lugar social de transmissão dos saberes sistematizados, e se dá por meio da atividade de ensino. Essa atividade de ensino, ela deve ser organizada de forma a produzir a humanidade em cada aluno e formar processos psíquicos que ainda não foram formados. Então, a linguagem escrita, ela gera transformações tanto na atividade prática do sujeito como nas suas funções psíquicas. Por isso ela é uma neoformação e por isso ela é tão importante no desenvolvimento do psiquismo humano. Essa foi a síntese que eu consegui trazer. Eu sei que ela não está completa, até porque o tempo é bastante curto, mas é isso. Obrigada pela atenção de vocês e até mais.